Olá pessoal, bem-vindos ao Code Structure para mais uma aula de Fortran, dessa vez falando de matrizes, os arrays multidimensionais. Bem, o que é uma matriz? Uma matriz basicamente permite que você armazene elementos do mesmo tipo em diversas dimensões. Como assim? Lembra dos vetores? Então, um vetor é basicamente uma matriz de uma dimensão, uma matriz unidimensional. A gente tem elementos um do lado do outro. Uma matriz de duas dimensões é um conjunto de vetores. E a gente pode olhar isso como um tabelão, basicamente. Nesse tabelão, a gente vai ter uma dimensão, que são as linhas, e uma segunda dimensão, que são as colunas. Tá? Eu poderia ter mais dimensões. Eu poderia ter uma terceira dimensão, onde a gente vai ter várias tabelas. Né? A gente pode ter uma quarta dimensão, onde a gente tem essa estrutura de várias tabelas replicadas, e assim por diante. Mas eu vou meter aqui em duas dimensões. Duas dimensões. Como isso aqui se aplica no nosso código Fortran? Bem, para declarar início de conversa, a gente usa uma sintaxe muito parecida com a de vetores. Eu tenho o tipo dos dados armazenados, nome da minha matriz e número de elementos da primeira dimensão, vírgula, da segunda dimensão, tá bom? Bem, esses elementos, eles precisam estar ordenados na memória de algum jeito. Nos vetores, a gente viu que eles estão um do lado do outro. Mas em matrizes, que ordem a gente segue? A gente segue a ordem de colunas. Então, a primeira coluna, ela está armazenada em sequência na memória. Depois dela, segunda coluna, e assim por diante. Isso é diferente dos nossos códigos em C, por exemplo, onde a gente tem armazenamento em linhas e não em colunas. O que isso muda na nossa vida? Bem, basicamente como eu vou fazer a leitura dessa matriz e os melhores jeitos de processar ela. Mas isso fica para o futuro. Por agora, a gente vai acessar a matriz. Né? Acessar os elementos de uma matriz, basicamente igualzinho você faz com vetores. Nome da matriz, índice da linha, índice da coluna. Eu tenho acesso a um elemento. Esse elemento pode ser tanto escrito quanto lido, sem problema nenhum. Vamos para um exemplo para tentar praticar isso aqui. O exemplo é simples. Eu quero que você leia duas matrizes, ambas 2 por 2. O resultado tem que ser isso aqui. Matriz A, valores 1, 2, 3, 4, e matriz B, 0, 1, 0, 1. Tá bom? Vamos para o código. Então, essa aqui é a resposta. Olha que beleza. Mas eu vou desenvolver com vocês um pouquinho mais lento. Como vocês podem ver, eu testo as coisas bastante antes. Né? Vamos lá. Código Fortran começa como? Program, nome do programa, matriz e end program. Beleza. Seção de variáveis, ela vai precisar armazenar nossas duas matrizes. Como eu declaro matrizes, isso aí, tipo da matriz, no nosso caso, matriz de números inteiros, integer, 2 pontos. Nome da matriz são duas, é a matriz A e a matriz B. Como é que eu digo que essas duas coisas são matrizes? Colocando parênteses do lado. Tá? Se eu colocasse um número só, isso aqui seria um vetor. Se eu colocar 2, é uma matriz de duas dimensões. Se eu colocar 3, é uma matriz de três dimensões, e assim por diante. No nosso caso, eu preciso de duas matrizes 2 por 2. Então, duas linhas, duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Tá? O nosso programa, então, ele vai consistir em ler as duas matrizes e depois escrever elas. Tá? Como é que eu leio matrizes? Bem, jeito mais fácil, read. Eu poderia falar, olha, eu quero ler a posição 0, 0. Depois eu leio a posição 0, 1, que seria linha 0, coluna 1. Né? Quer dizer, poderia fazer isso? Não, não poderia. Por quê? Porque os índices eles começam em 1. Tá? Tá, mas eu posso fazer os índices começarem em 0? Pode. Mesma sintaxe dos vetores. Isso aqui diz, olha, eu tenho duas linhas, a primeira é a linha 0 e a segunda é a linha 1. Tenho duas colunas. Né? Ou posso fazer assim, por exemplo, as linhas vão de 0 até 1, as colunas de 1 até 2, sem problema. Mas existe um outro jeito mais eficiente de ler matrizes, tá? Que é esse aqui.
read A e read B. Li as duas matrizes. Olha que massa. Então, na hora que eu for ler essas matrizes, vamos ver como é que fica nosso programa. Compilar, gfortran matrix, executar, a.out. Vamos lá, vou digitar 4 valores para a primeira matriz, 1, 2, 3, 4. Segunda, 0, 1, 0, 1. Não fez nada, era o esperado. Agora, vocês já pararam para pensar na ordem que eu tenho que digitar esses valores? Lembram que eu falei da ordem dos dados armazenados na memória? Aqui em cima. Os dados eles são armazenados primeiro em colunas e depois em linhas subsequentes. Então, se eu for digitar uma matriz 2 por 2, eu preciso digitar meus valores primeiro na primeira coluna, 1, 3, depois na segunda coluna, 2, 4. Matriz B, primeiro a primeira coluna, 0, 0, e depois a segunda coluna, 1, 1. Tá? Então, jeito que você armazena as coisas muda a forma que você vai colocar seus dados dentro delas. Por exemplo, quero a matriz 1, 2, 3, 4, vou digitar 1 e 3, primeira coluna, 2 e 4, segunda coluna. Matriz 0, 0, 1, 1, 0, 0, primeira coluna, 1, 1, segunda coluna. Beleza? Tá bom. Até aqui a gente basicamente leu duas matrizes. Vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre operações entre matrizes. Como assim? Bem, lembra que a gente pode somar duas variáveis, por exemplo? Eu posso fazer a mesma coisa entre matrizes. Eu posso dizer, olha, eu quero somar a matriz A e a matriz B. Eu posso subtrair a matriz A da matriz B. Eu posso multiplicar a matriz por um número, seja um número inteiro, seja um número real, dividir, fazer potência dos elementos da matriz. Tudo isso, basicamente, com sinal de mais ou de menos. Então, é super simples a sintaxe. Vamos aplicar isso aqui no nosso código? Então, aqui tem um exemplo anterior. Lê as duas matrizes, complementado. A partir de agora, além de ler as matrizes, eu quero a soma dos elementos das matrizes. Como é que eu faço? Vamos para o nosso código Fortran. Então, quero somar as matrizes A e B. A soma de duas matrizes é uma soma elemento a elemento de cada matriz. 1 mais 0, 2 mais 1, 3 mais 0, 4 mais 1. Poderia fazer um laço, percorrer os elementos das duas matrizes, mas tem um jeito muito mais fácil, que é que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou declarar uma nova matriz para armazenar nosso resultado, também uma matriz 2 por 2, e aqui embaixo eu vou fazer a soma. Então, a matriz resultado recebe a matriz A mais a matriz B. Maravilha, né? Tá bom, como é que eu imprimo esse resultado? Eu poderia fazer o seguinte, print res. Qual que é o problema disso? Vou executar. Lembra como eu declaro a matriz? 1, 3, 2, 4. Em colunas. A segunda, 0, 0, 1, 1. Olha o resultado. 1, 3, 3, 5. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. 4 mais 1, 5. Parece certo, né? Vou mudar um pouquinho essa conta. Em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, eu vou colocar 1, 3, 3, 4. E 0, 0, 1, 1. Olha o que aconteceu. 1. Esse 1 aqui. 1 mais 0 é 1. 3, 3 mais 0 continua 3. 2 mais 1 é 3, né? Mas aqui eu mudei para 3. Então, 3 mais 1 é 4. E 4 mais 1 é 5. Perceba que os dados que eu estou mostrando aqui embaixo, eles também estão sendo percorridos em colunas. Eu estou olhando o resultado da primeira coluna e depois o resultado da segunda coluna. Curioso, né? Então, de novo, a memória afetando o que a gente está fazendo. Tá, e se eu quiser mostrar como uma matriz normal? Se eu quiser mostrar nessa formatação aqui. Linha, linha,
linha, linha. O que eu faço? Bem, aí você vai fazer prints manuais. Ou você vai colocar dentro de laços, né? Então você vai dizer, olha, eu quero a resposta da posição 01, quer dizer, 1, res começa de 1 até 2, depois 1, 2, depois 2, 1 e depois 2, 2. Aqui. Compilo, executo, 1, 3, 2, 4, 0, 0, 1. E tá aqui. Tá, mas isso não parece uma matriz. Por quê? Porque nas matrizes, tudo que está em uma linha tem que estar junto. Não é verdade? Então eu vou juntar dentro do mesmo print o que eu quero que fique na mesma linha. E agora isso aqui vai parecer uma matriz, né, com sorte. 1, 3, 2, 4, 0, 0, 1. Tá aqui, ó. 1, 3, 3, 5. Essa é a soma das matrizes de cima. Beleza? Tá bom. Próximo exercício. Agora eu quero o menor elemento de cada matriz. Como é que eu pego o menor elemento? Com o que a gente viu ali em cima, não tem nenhum atalho, né? Eu poderia usar um laço e iterar sobre todas as matrizes, todos os elementos, e comparando cada elemento com o elemento menor que já foi encontrado. Mas tem que ter um jeito mais fácil, né? Bem, tem um jeito mais fácil. Esse jeito mais fácil é usando operações comuns de Fortran. O que é isso? Basicamente, quem desenvolveu a linguagem sabia que você iria querer encontrar o menor número dentro de uma matriz. Ele sabia que você ia querer fazer multiplicações entre matrizes. Então, eles criaram funções para você fazer isso. Olha só. Tem a função matmul, que multiplica matrizes. A função sum, que pega a soma de todos os elementos da matriz. Maxval pega o valor máximo. Minval pega o valor mínimo. E tem muitas outras que eu considerei que não valia a pena trazer aqui, mas se quiser, procura na internet. Você vai achar facinho. Beleza? Bem, então para pegar o valor mínimo, basicamente o que a gente precisa fazer é valor mínimo. Eu vou usar a função minval. Então, o mínimo vai ser igual a minval a valor mínimo da matriz A. Beleza? Tá, mas mínimo não existe no nosso programa. Então eu vou declarar aqui, vou dizer que existe um número inteiro que se chama mínimo. Criei a variável mínimo. Beleza. Último exercício. Temos as duas matrizes e eu quero multiplicar as matrizes. Multiplicar é basicamente usar a função matmul. Esse aqui é um exemplo basicamente para mostrar uma função que recebe duas matrizes ao mesmo tempo, né? Então, multiplicação de matrizes, multiplicar as linhas pelas colunas. Como é que eu faço? Bem, basicamente, chamar de multiplicação. Eu vou dizer, olha, a resposta, vamos reutilizar essa matriz, é igual a matmul, a multiplicação das matrizes A com B. Tá, quero imprimir a matriz resposta. Copiar esse código e colar aqui embaixo. Simplesão. Se a gente executar, compilar, executar, 1, 3, 2, 4, 0, 0, 1, 1, tá aqui. Essa é a nossa matriz resposta. Beleza? Aqui no slide está em outro formato, basicamente porque só para conferir, tá? Bem, pela aula de hoje é isso. Eu deixei vários exercícios para vocês praticarem. Alguns deles usam funções prontas, outros vocês vão fazer na mão, mas a ideia é que vocês realmente entendam a fundo o conceito de matriz, porque ela é muito útil para, bem, praticamente qualquer modelagem que você for fazer pela frente. Então, é isso, pessoal. Estudem. Até mais. Fui.